dando continuidade aí às questões, questão 77, o ESC 2011. O cladograma ilustra a evolução dos seres vivos a partir da classificação em domínios proposta por Carl Woese. A partir da análise da ilustração e do conhecimento atual a respeito desse modelo de classificação biológica, pode-se afirmar que, então, quando se fala em classificação biológica, a gente tem que saber que é um sistema usado pelos biólogos para descrever os seres vivos. É também conhecida como classificação científica ou taxonomia, né? Então, a taxonomia é o ramo da biologia que vai estudar, analisar essa classificação. Então, em resumo, antes dos estudos e da conclusão de Carl Woese, os seres vivos eram divididos em 2 domínios. Lembram quais são os 2 domínios? Os procariontes e os eucariontes, certo? Então, procariontes, lembrando aí, né? Procariontes são aqueles organismos que não possuem núcleo delimitado por membrana nem organelas celulares, a não ser o ribossomo, né? E os eucariontes são aqueles que possuem núcleo delimitado por membrana e organelas celulares compondo suas células. Então, porém, a partir dos estudos de Carl Woese, passamos a dispor de um sistema de classificação baseado principalmente em aspectos evolutivos, que seria a filogenética, a partir da comparação de RNA, olha o RNA de novo, né? RNA ribossomal de diferentes organismos. Com esta nova proposta de classificação, os organismos são agora subdivididos não em dois grupos, né? 2 domínios, mas sim em 3 domínios. Quais seriam eles? As bactérias, as arqueias e as eucárias, empregando-se dados associados ao caráter evolutivo. Lembre-se que as arqueias são procarióticas, né, são procariontes, as bactérias também são procariontes e as eucárias são eucariontes. Lembrando também que, então foi dividido agora em três domínios, e cadê os reinos? Bom, os 5 reinos eles vão estar, né, dentro dessas divisões aqui, né? Lembre lá, né, os animais, os vegetais, o reino das moneras, os protistas, né, dos fungos. Então, ainda continua essa divisão de reinos em 5, porém, os domínios que cada um que compõe, logicamente, esses organismos aí, esses reinos, né, ao invés de ser dividido em 2 domínios, agora com a ideia aí de Woese e as experiências que ele fez, né, as comprovações, foram mostrados que os grupos, os domínios, vamos dizer assim, né, de organismos, foram divididos agora em 3 tipos. Tudo ok? Muito bem, então vamos para a questão, para os quesitos. Letra A. A comparação bioquímica do RNA ribossômico dos seres analisados foi o principal critério utilizado pelo pesquisador para dividir os seres vivos em 3 domínios. Foi o que eu falei, né? Ele utilizou análises do RNA ribossomal, né, para ver as diferenças entre os grupos que ele estava analisando. Então, esse item ele é verdadeiro. A comparação bioquímica de subunidades ribossômicas, lá que compõe o ribossomo, né, que seria a subunidade 16S, foi o critério utilizado por Carl Woese para classificar os seres vivos em 3 reinos: bactéria, arqueias e eucária. Letra B. Essa classificação contradiz conceitos darwinistas ao considerar uma origem independente entre os grupos representados. Quesito falso também. Porque a ideia central de Darwin é que o processo de evolução acontece com os seres vivos. Você pode ver aqui no próprio cladograma, ó, que na sua base poderia existir um ancestral comum aos 3 domínios. Lembre-se que a biologia ela é muito dinâmica, né? Então, esse processo de evolução aqui aconteceu, né? Então, essa classificação ela não vai contradizer os conceitos de Darwin, até porque o Darwin ele teve uma relação muito íntima aí com as ideias evolucionistas, né? E o Woese ele não entrou em conflito com essa ideia do processo de evolução, até porque, né, aconteceu aqui. Então, a letra B é errada.
Letra C. O domínio bactéria se modificou intensamente ao longo da evolução, o que o aproxima filogeneticamente dos seres mais complexos do domínio eucária. Ó, domínio bactéria, né? Se aproximou? Próximo? Nada disso, é falso também. Quem está mais próximo é a arqueia, né? Então a letra C é errada. O domínio arqueia é o mais próximo da eucária e não bactéria. Letra D. Relações de endossimbiose que favoreceram reações bioenergéticas ocorreram entre os seres do domínio arqueia e eucária. Falso também. Por quê? Veja no gráfico aí que o domínio mais aparentado com a eucária é a arqueia, né? Eles estão mais próximos aqui, não é verdade? Ó? Estão mais próximos as arqueias do que as bactérias lá para o domínio eucário. Porém, as bactérias foram importantíssimas para a evolução dos eucariontes, porque as mitocôndrias e os cloroplastos vieram da endossimbiose com membros de bactéria, né? E não das arqueias, certo? Então, houve uma simbiose aqui de bactérias, mitocôndrias e cloroplastos com eucária e não arqueia, né? Então esse quesito ele é falso. Letra E. A proximidade filogenética é considerada equivalente entre os três grupos representados devido à presença de um ancestral comum a todos os organismos na base do cladograma. Olha aí a proximidade filogenética. Proximidade filogenética. Esse quesito é falso. Veja que a arqueia é mais próxima da eucária do que as bactérias, né? Todos os seres vivos da Terra derivam se derivaram de um indivíduo, né? Logo, todo mundo possui uma ancestralidade comum, como todo mundo, né? Como qualquer organismo que a gente pode encontrar na Terra. Mas isso não significa que as relações de parentesco são equivalentes. Por exemplo, o chimpanzé, ele não é mais próximo da gente do que uma samambaia? Então, apesar da samambaia, apesar do chimpanzé e de nós seres humanos, a gente tem uma origem lá na origem da vida, né? Semelhante, né? Originamos aí dos coacervados que se formaram células e por aí vai, né? Mas isso não quer dizer que uma planta ela é tão familiar, tão parecida comigo como um chimpanzé, né? Então, isso é falso. Esse quesito também é falso.